50 fatos sobre esta porcaria que não vale o que come. Não tenho esposa e não tenho filhos, em qualquer quantidade. Sinceridade, prefiro espanhol do que inglês. E esta é apenas uma das minorias nas quais eu estou incluído. Não consigo dormir no escuro ou no silêncio. Tem que estar no mínimo à meia luz e ouvindo música de qualquer tipo. Serve até MIDI. Ou com ventilador ligado, já que eu infelizmente nunca consegui ter ar-condicionado. Adoro ar-condicionado. Quanto mais frio, melhor. Isso é uma desgraça porque eu estou muito próximo de pessoas que não gostam de ar-condicionado e tremem de frio com 25 graus Celsius. Já bati a cabeça seriamente no ano de 1989. Eu estava com meu pai na praia, era apenas a segunda vez que a gente ia na praia na minha vida. Eu não me lembro onde foi isso, foi no litoral de Santa Catarina aparentemente. Era a volta de uma grande viagem que a gente tinha feito de carro naquele ano. A gente mergulhou na água, caímos de assim e eu bati a nuca no chão da praia. Desmaiei pela única vez que eu desmaiei da minha vida. E quando eu voltei a mim, eu comecei a enxergar deste exato jeito que vocês estão vendo agora. Eu enxerguei pillar boxes com os meus próprios olhos. A visão foi voltando ao normal aos poucos. E eu sinceramente eu não sei até hoje como é que voltou ao normal. Eu achei que eu nunca mais ia enxergar normal na minha vida. Quando tem falta de energia elétrica, eu sinto ar diferente, pela ausência das ondas eletromagnéticas. Eu não sei se as pessoas notam essa diferença. Nasci em 1976, quando o Papa era Paulo VI, Elvis Presley, João Goulart, os 4 Beatles, todos estavam vivos e Juscelino Kubitschek tinha morrido em maio daquele ano. Ou seja, eu sou velho pra dedéu. Eu era para ser um genérico do vinheteiro. Eu já estudei piano clássico quando eu tinha entre 8, 9 e 10 anos, mas alguma coisa deu errado, eu desisti do caminho e aos 15 anos eu abracei a música popular. Aliás, ultra popular, o brega, porque a MPB tem uns acordes que até hoje eu não consegui entender e eu não uso nas minhas músicas. Fumaça de cigarro não me incomoda. O meu pai era fumante e eu me acostumei com isso. Tinha uma ocasião que eu fiquei no meio de um monte de pessoas que fumavam e eles até estranharam que eu não estava me incomodando com aquilo. Gosto de comer coisas com cebola crua, inclusive daquelas ardidas. Curiosamente, eu não comia pimenta. Isso era uma coisa que eu estou tentando mudar a partir deste ano, principalmente depois de ver tantos vídeos do La Fênix e comparar aquele sofrimento deles com o sofrimento de comer uma pimenta considerada normal, como o dedo de moça, por exemplo. Detesto agrião, que para mim tem um gosto amargo e insuportável, porque algumas pessoas aparentemente têm particularidades nos seus paladares e às vezes sentem gostos estranhos em determinados alimentos. Eu já estudei com um cara que detestava comer peixe, porque para ele peixe tinha um gosto amargo. Eu sempre fui o aluno mais pesado de todas as turmas que eu estudei até a 7ª série, quando começaram a entrar alunos repetentes, alguns deles com 18 anos de idade. Eu nunca repeti de ano na escola. Infelizmente, hoje eu acho que talvez eu devesse ter repetido o ano algumas vezes. No ano de 1995, eu já dormi e acordei instantes depois, como se o sonho que eu tivesse tido tivesse sido deletado da minha vida. Eu fiquei absolutamente perturbado com isso. Talvez seja uma das poucas coisas assim misteriosas, sei lá, que aconteceu comigo assim na cara dura. Eu já vi um objeto voador não identificado muito estranho. Por quê? Era uma coisa que parecia estar misturada nas nuvens e de repente tinha uma luz, e essa luz se apagava, como se fosse uma lâmpada de uma casa qualquer que tem por aí. O que me deixou mais perturbado foi que a minha mãe também viu esse objeto. Quer dizer, não era uma ilusão da minha mente. Embora eu me intitule cartunista, por favor, não me peça para fazer uma caricatura sua, que eu não sei o que é isso. Ainda mais porque no ano de 1996, em uma história em quadrinhos das minhas, eu coloquei os Mamonas Assassinas. E eles morreram semanas depois. Foi um tremendo choque para isso. Até hoje eu evito desenhar pessoas reais nas minhas histórias em quadrinhos. Na verdade, eu já desenhei o DNN a pedido dele, mas foi muito difícil fazer esse desenho por conta disso. Nunca quebrei um osso sequer do corpo, infelizmente por absoluta falta de oportunidade. Se antes de algum filme da televisão alguém dissesse versão maga, gravado nos estúdios da Marshmallow, eu parava tudo e assistia o filme. Esse tal de maga é o pessoal que dublou Chaves e Chapolin, e era um tanto raro deles dublarem filmes ainda mais exibidos em outras emissoras.
não gosto de ir ao cinema. A primeira coisa que eu vi no cinema nem foi um filme, foi uma animação. As Aventuras da Turma da Mônica, em 1982. E eu não gostei, porque eu chorei em um momento triste da história. Que foi quando a Mônica virava uma ratinha que se apaixonava por um rato de verdade. E assim se via numa situação extremamente desagradável. Eu chorei no cinema. E eu fiquei inconformado, porque nos quadrinhos a Turma da Mônica nunca me fez chorar. Eu me senti traído. Desculpe, Maurício de Souza. Possivelmente esse vídeo vai chegar em você, ou talvez na Mônica, ou no... eu não sei como são os nomes dos outros aí da família que estão meio que assumindo a Maurício de Souza Produções. Mas isso era uma coisa certamente que eu diria para você, Maurício de Souza, se um dia eu me encontrasse com você. Na verdade, eu estive na sua frente uma vez que você veio assistir um musical de Natal num local que fica no centro de São Paulo. Eu te vi frente a frente. Eu li Turma da Mônica desde sempre porque eu fui vítima de um sistema precoce de alfabetização e aprendi a ler com 3 anos e meio. Sendo que o meu QI é absolutamente normal. Eu fiz teste e tudo, eu sei. Isso afetou a minha educação, porque enquanto o pessoal se esforçava para entender as letrinhas, as sílabas e tudo mais, eu virei um aluno relapso, porque eu já sabia de tudo aquilo. A Chiquinha já disse no Chaves que as tias dela não deixavam elas fazer um dominó com as teclas do piano. Parabéns, Chiquinha, porque eu já tive a oportunidade de desmontar um piano e eu já vi um piano de cauda sendo desmontado. E realmente é muito difícil e tem uma particularidade. São 88 teclas e, incrivelmente, todas essas teclas têm um formato único atrás, na parte que sai da parte da frente. Nenhuma tecla pode ficar no lugar da outra. Então as fábricas colocam o número de 1 a 88 em todas as teclas. Então elas têm ordem certa para serem montadas. Eu achei isso impressionante. Graças ao fato do meu avô ser revendedor da Yamaha no Rio Grande do Sul, eu já tive a oportunidade de conversar com os donos da Fritz Dobert, que é a marca desses 2 pianos aos quais eu estou me referindo. Tive muito medo de cachorros. Bom, eu ainda tenho, mas hoje em dia são dos cachorros que representem algum risco. Mas eu já tive medo de 100% deles, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Hoje eu pago o preço porque se eu tivesse me apaixonado por cachorros, como a maioria das pessoas normais, eu desenharia muito melhor os meus personagens. A propósito, e isso é uma ligeira bomba, um dos maiores micos da minha vida foi fugir de um cachorrinho que não tinha nem 30 centímetros de altura. E isso se deu na frente de Nissete Bruno. Eu não vou dizer a circunstância que isso aconteceu, porque isso envolve coisas que são da vida pessoal dela. Mas provavelmente, eu acho que depois dessa, talvez até mesmo com barba, Nissete Bruno talvez se lembre de mim. Eu sinceramente, eu saí correndo dentro do apartamento onde eles estavam e fui pro banheiro, fugindo daquele minúsculo cachorrinho. Eu não sei como é que eu saí daquela situação. Até hoje, eu não me lembro. Eu costumo compartilhar quando eu tenho sonhos curiosos, mas o sonho mais bizarro que eu já tive na minha vida foi quando eu liguei a televisão e descobri que a Rede Globo São Paulo tinha um telejornal às 3 horas da manhã chamado Globo Serviço, no qual os apresentadores usavam uma tosca roupa de coelhinho. O símbolo do jornal era um boné com 2 orelhas. A apresentação era de Ananda Apple, que nunca apresentou telejornal, ela era repórter. E eu me lembro de ter visto a Maria José Sarno, que nem estava mais na Rede Globo quando eu tive esse sonho, e o Maurício Cubruzzi entrando ao vivo do Minhocão às 3 horas da manhã. A cidade estava completamente deserta ao quadrado. O Maurício Cubruzzi, no meu sonho, inclusive, estava em cima do Minhocão, por cima da Avenida Pacaembu, que é um lugar que eu nunca frequento, assim. E o sonho mais perturbador que eu já tive era um que envolvia, quem diria, Fátima Bernardes. Eu sonhei que ela estava dando a notícia, eu não me lembro se era Jornal Nacional ou Fantástico. Era o Jornal Nacional, pior é isso. Ela estava dando a notícia que fantasmas existiam de verdade. E mostrava, para tanto, um show do Luciano Pavarotti, no qual ele estava semi-transparente, meio escuro no palco. E o que me incomodou muito foi a alegria dela em dar essa notícia. Esse sonho aconteceu muito antes de surgir o programa Encontro com Fátima Bernardes. Eu fiz e ainda faço muitas fontes TrueType, que é uma atividade um tanto rara no Brasil. Inclusive eu descobri que eu sou citado em sites internacionais por fontes muito toscas que eu fiz por volta de 1997. Espero que esses sites descubram a minha obra-prima atualmente, que é a Coverface. Nos anos 80 eu já sabia o que eram termos como Condensed, Italic e Bold através dos catálogos da Lastre e da Letra 7.
A partir de 1990 eu acompanhei pra caramba uma emissora que pouca gente assistiu, a TV Jovem Pan, canal 16 UHF, porque a torre que eles construíram na Avenida Paulista dava pra ver da janela do meu apartamento. Foi nessa emissora que pela primeira vez Milton Neves apareceu em frente às câmeras, até então ele era um jornalista de rádio. A sede dessa emissora Jovem Pan era na Rua da Várzea e foi comprada pela Rede Record e hoje é a sede da Record. Eu assisti um programa de televisão raríssimo, que acho que ninguém se lembra dele. Chocolate para Crianças, apresentado pelo humorista Chocolate em 1987, se eu não me engano, na Record. É engraçado isso, né? A antítese completa e total da Xuxa não seria Mara, mas sim Chocolate. Eu devo ter criado o terceiro ou quarto site sobre Chaves e Chapolin na internet. O Tinha Que Ser o Chaves, que nasceu, acho que em 2002, se eu não me engano. O meu grande arrependimento é não ter tido essa ideia antes. Principalmente, não ter tido essa ideia em 1995, quando Marcelo Gastaldi ainda estava vivo. Marcelo Gastaldi, o dublador de Chaves e Chapolin, o clássico. Eu sempre quis conhecer ele, infelizmente nunca consegui. Conheci o Mário Lúcio de Freitas, né, que fazia parte lá da versão magra lá, e mais recentemente os parentes dele que vieram para o evento de Chaves, que eu fui parte da organização desse evento, Festival da Boa Vizinhança. Ando de metrô aqui em São Paulo desde que eu me entendo por gente. Muita gente ama de paixão os trens antigos do metrô de São Paulo, mas desculpa aí, caras. Eu sou muito mais os trens com ar-condicionado. Eu já quis ser dublador. Para ser dublador é necessário ser ator profissional. E pensei, vou ser um ator profissional. Mas eu desisti. Por quê? Quando estava fazendo o curso de locução no Senac, um dos meus colegas estava fazendo o curso no Célia Helena. E as coisas que ele disse a respeito do curso me chocaram tanto, mas tanto, que eu não me lembro do que ele disse. Se o Célia Helena quiser se manifestar, este canal está aberto. Não sei jogar futebol e não torço para times de futebol. Embora aqui em casa, com um irmão São Paulino e outro corintiano, tudo que é coisa verde que o pessoal compra acaba ficando para mim. Eu gosto de objetos que interessam a quase ninguém, como semáforos, guarda-reios, microfones e lustres de iluminação pública. Com exceção de microfones, que qualquer um pode ter, eu queria ter essas coisas em casa. Aliás, o dia que eu tiver uma casa, ela se vai parecer com a rua. Eu não gosto de ficar em casa. Para me distrair, eu visito sites de empresas que fazem produtos para aplicações industriais. Um dos produtos que eu descobri e acabei gostando pra caramba é o plástico PETG. Eu sonho em produzir coisas. Talvez porque desenhos, músicas e tudo que eu faço atualmente é muito abstrato. Eu já programei BASIC em MSX e num computador muito raro no Brasil chamado Commodore 64, que o meu pai trouxe em 1983, sem saber que ele trouxe um dos melhores computadores daquela época. Não sei dirigir, não sei andar de bicicleta, mas eu gosto muito de carros. Que carro que eu gostaria de ter? Acredite se quiser, tem dois no páreo. Del Rey da Ford, porque eu tenho grandes lembranças em andar de Del Reys, que infelizmente não era o carro do meu pai, era o carro de outras pessoas. E um que está comendo pelas beiradas é o Fusca, por causa dos vídeos de Marcelo Tonella, que é especialista no assunto e tem um canal aqui no YouTube com longos vídeos falando sobre Fuscas e todos os seus detalhes aí. Apesar de vivermos na mesma cidade, eu nunca consegui ir no Play Center e nem no Hop Harry. O Hop Harry precisa dar um pouquinho de estrada, mas eu já estive na frente do Hop Harry várias vezes, porque eu precisava ir para Campinas para visitar o meu tio de vez em quando e passava lá na frente. Essa é de lascar. Eu uso frequências mais altas do que o normal, então antigamente quando tinha televisores de tubo que tinham problemas, eu ouvia um som extremamente irritante vindo dos tubos. E hoje eu sofro ainda na mão de certas cantoras, que eu tento evitar como posso. Desculpem aí os fãs aí vocês sabem quem é. Assisti a estreia de Xuxa Meneghel na Manchete em 1983. Um dia do qual ela certamente se orgulha até hoje. Mas ela não tá nem aí pra mim. Como era o clube da criança daquele dia, era um fundo azul, não tinha cenário, era uma arquibancada com 2 degraus, era a Xuxa e mais 7 ou 8 crianças, e só. Sem gritos histéricos nem nada. Eu acho que o cenário desse programa Clube da Criança chegaria na semana seguinte, apenas. Nessa época, a Manchete entrava no ar às 6 da tarde. Depois, inventaram o programa do Carequinha, que entrava às 5, e depois inventaram Manchete Shopping Show com Clodovil, que entrava antes disso, aí depois já começou a preencher a grade da Rede Manchete. Dizem que no Rio de Janeiro, como tem a Rede Globo e coisa e tal, é muito fácil de encontrar pessoas conhecidas na rua. Não sei, mas aqui em São Paulo
Fazendo as contas, eu acho que eu já conheci bastante pessoas famosas. E aqui preciso ver a cola. Algumas das pessoas que eu já vi pessoalmente. Hélio Ansaldo e Murilo Antunes Alves, do famoso jornal Record em Notícias. Consuelo Leandro, George Agomidi, Aldo César, esse inclusive eu conversei com ele era dublador e tudo mais. Eu tive aulas na faculdade com Aurélio Medeiros de Abreu, que era colega dos outros lá no Record em Notícias. Talvez fosse o mais jovem de todos, sei lá. Nesse evento que eu fui e vi toda essa gente, estava lá a tia Irani, que descobriu Gugu, Rodrigo Faro e Angélica. Só gente ruim que ela descobriu, só. Eu devia ter conversado com ela porque eu sempre quis ser um artista. Infelizmente a minha família nunca me permitiu isso. No Senac eu tive aulas de locução com uma pessoa razoavelmente conhecida, Celso Cardoso, da TV Gazeta, que inclusive até já é conhecido como cantor. Acredite se quiser, procure por aí Celso Cardoso. E claro, além da entrevista que eu já disse muitas vezes, eu fui entrevistado por Rafinha Bastos, quando ele ainda era desconhecido. Eu, na MTV, em 2010, final de 2010, eu me encontrei longamente com o Gabriel de Barros, diretor do Comédia MTV. Ele não é famoso, mas enfim. Eu encontrei-me com Rafael Queiroga e com o Gui Santana, que depois estaria no Pânico. E eu vi meio de longe Tata Werneck, Dani Calabresa e o Adnet. Dizem os meus pais que Arnaldo Faria de Sá, deputado, e o técnico Tele Santana me seguraram no colo quando eu era muito criancinha, mas aí eu já não me lembro de nada. Eu queria fazer vídeos desde 1986. Só que naquela época eu não tinha onde cair morto. Em 87, meu pai fez o consórcio, comprou uma filmadora VHS e eu comecei a fazer vídeos finalmente, só que eu fiz o favor de quebrar essa filmadora no dia de Natal de 1987 e graças aos planos econômicos que se seguiram, eu nunca mais teria uma câmera até 1995. Obrigado, Fernando Henrique Cardoso. Eu não sei porque, em tubos de imagem de preto e branco, se eu fechar esse olho, eu enxergo uma cor muito brilhante de azul no tubo de preto e branco, que eu não enxergo no outro olho. Até agora eu não sei o que é isso. Eu não sei se seria aquela espécie de, digamos assim, daltonismo ao contrário, na qual as pessoas têm receptores adicionais de cores nos olhos. Mas infelizmente isso nunca me ajudou em nada, porque eu sou horrível para escolher as cores dos meus personagens, né? Como vocês veem aí no DeviantArt e tudo mais. Eu sonho muito em ser um empresário, ter uma empresa, não sei. Gosto muito de shopping centers, principalmente aqueles de acesso um pouco mais difícil, nos quais só dá para chegar de ônibus ou carro. Eu sonho inclusive em ir em shopping centers de outras capitais brasileiras e do exterior. Sou gordo, mas os opostos se atraem. E se por um acaso surgisse na minha vida uma garota parecendo tipo assim o Dalsin do Street Fighter, possivelmente eu ficaria muito feliz. Não me convide para ver abertura e encerramento de Olimpíadas e de Copa do Mundo e entrega do Oscar. Eu não vi nem quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, como todos vocês já sabem. Sonho muito e cada vez com mais força em morar fora do Brasil. Em vários lugares, alguns deles inclusive no terceiro mundo. Não deveria ser tão difícil para mim, porque eu não tenho cônjuges e não tenho descendentes. Essa é de lascar. Nos anos 90, na minha sala do meu colégio, eu já tive um colega que se parecia com o Tarzan da Disney e um professor que se parecia com o futuro Buzz Lightyear. Na mesma sala. Isso, sabe? Bom, talvez ele se lembre de mim se por acaso chegarem neste vídeo. Eu gostava muito das trilhas sonoras de Flashdance e Fame, até assistir os filmes. E me decepcionei pra caramba com os dois, que eles são dramas. Em 1998, a Rede Record exibiu na televisão o musical Cats, de Andrew Lloyd Webber, que eu achava que era uma coisa legal e quebrei a cara da mesma forma. E ouvindo um podcast muito famoso, o Jurassic Cast, eu descobri que Rocky, um lutador, era 145,9 vezes mais triste do que eu poderia imaginar. Então, gente, as únicas obras pelas quais eu ponho a minha mão no fogo são as que eu mesmo faço. E fim de papo, away! Mas tem mais fatos vindo aí. Eu tenho uma coisa em comum com Marcelo Adnet. Desde 1986 eu assistia com muita atenção e muita avidez horário político.
Mas em 2014 eu mudei radicalmente e não assisti um segundo de horário político em qualquer um dos dois turnos, porque eu já sabia em quem votar desde o início e votei nessas pessoas. E não me arrependo. Me processem. E para fechar, o maior fato de todos. Em 1997 eu entrei através do vestibular Univest na Universidade Ibirapuera, no curso de Comunicação Social com especialização em Publicidade e Propaganda. Eu entrei em 19º lugar na classificação geral, chutando Física, Química, Biologia e Matemática. Me processe a POSP. E por hoje chega de fatos. Vamos aos boatos.